Obrigado pela resposta. Nós estamos aqui, então, segunda-feira, dia 22 de fevereiro, né, com a aula prevista aí para lipídios, metabolismo de lipídios, né? Eu lembro vocês que na próxima semana, né, terça-feira, temos a previsão aí da segunda avaliação, né, de conteúdos aí desse módulo. Então, nessa unidade de lipídios, né, nós começamos hoje o estudo do metabolismo de lipídios. E vamos falar, né, daqueles lipídios que a gente definiu, mostrou para vocês aí no estudo de estrutura e função de lipídios que a gente fez anteriormente aí nas últimas aulas, né? As vias metabólicas aí que compreendem esse metabolismo de lipídios, elas são constituídas pela lipólise, pela esterificação, beta-oxidação, lipogênese, cetólise, cetogênese, tá? Mas também pelas vias de metabolismo de eicosanoides, metabolismo de esfingolipídios, metabolismo de esteroides e metabolismo dos lipídios no interior das lipoproteínas plasmáticas. Tá? As lipoproteínas plasmáticas transportam triacilgliceróis, colesterol esterificado, e há, assim, uma dinâmica específica, especial, aí, de metabolização dos lipídios que estão no interior dessas lipoproteínas. Então, nós começamos aí o nosso estudo do metabolismo de lipídios, falando aí a respeito da lipólise. Né? Então, a lipólise, ela vem a ser a via de degradação dos lipídios de reserva energética, os triacilgliceróis ou os triglicérides. E esse processo ele é catalisado por enzimas que recebem a designação geral aí de lipases. E o processo leva à formação aí, né, de uma mistura, né, de diacilgliceróis, monoacilgliceróis, glicerol e ácidos graxos livres aí, né, no processo. O que a gente tem, né, de mecanismo aí de reação é que o triglicéride ele vai sofrer reação de hidrólise. A água vai quebrar a ligação de natureza éster-glicerídica, né? Com a formação, então, se eu tiver aí uma hidrólise extensiva, completa, né? Eu vou ter a formação de glicerol e de 3 moléculas de ácidos graxos, né? Que são os ácidos graxos livres, que vão sofrer, então, o processo de beta-oxidação. A lipólise, ela ocorre em locais diferentes do nosso organismo. Nós temos uma lipólise no lúmen intestinal. A lipase, responsável por essa lipólise, é de origem pancreática, chamada aí de lipase pancreática. Né? Nós temos também uma lipólise no interior dos vasos sanguíneos, na realidade, no interior das lipoproteínas plasmáticas que estão no interior dos vasos sanguíneos, né? E isso ocorre por ação de uma enzima que é chamada de lipoproteína lipase, que alguns vão se referir, aí, traduzindo aí para a língua portuguesa, como lipase lipoproteica, né? Eu prefiro conservar essa designação dessa forma, para gerar homogeneidade aí, né, com os critérios de designação internacional aí, de enzimas. Né? Além disso, a gente tem a lipólise que ocorre nos adipócitos. Os adipócitos são uma reserva aí de triglicérides do nosso organismo, e eles podem, então, sofrer a ação de uma lipase presente no adipócito. Ela é chamada, muitas vezes, aí, de lipase hormônio sensível dos adipócitos. Então, é a lipase dos adipócitos que pode ser ativada por adrenalina, pode ser ativada por glucágon, tá? E esses processos de lipólise vão produzir, então, ácidos graxos livres. E esses ácidos graxos livres podem sofrer o processo de beta-oxidação. Tá? Então, nós vamos falar um pouco agora a respeito dessa beta-oxidação. Em primeiro lugar, né, por que o processo é chamado de beta-oxidação? Tá? Eu mostrei para vocês aí a estrutura geral de um ácido graxo. Se eu considerar a molécula do ácido, né, ou seja, a função acila associada a acil-CoA, eu posso
enumerar os átomos de carbono, né? Começando aí com a carboxila, obviamente, né? Como 1, 2, 3, 4. E se a gente vai enumerar a cadeia alquílica, né? Sem a carboxila, do nosso ácido graxo, do grupamento acila, eu vou ter aí alfa, beta, gama. Tá? Ocorre que é exatamente esse átomo de carbono beta, da estrutura do ácido graxo, que vai ser alvo da oxidação, tá? Para que ele possa gerar aí uma molécula de acetil-CoA. Tá? Então, aqui, olha só, eu vou ter a retirada aqui de um acetil-CoA, e esse carbono precisa ganhar o status aí de carbono carboxílico no processo de oxidação, que por isso é chamado aí de beta-oxidação. Tá? Então, essa beta-oxidação, ela é designada desse jeito por incidir sobre o átomo de carbono beta da estrutura de um ácido graxo, né? Para que esse átomo de carbono beta seja promovida a uma função carboxila, num processo que vai estar liberando moléculas de acetil-CoA, mas que na oxidação vai produzir coenzimas de oxirredução reduzidas, que vão ser utilizadas na cadeia de transporte de elétrons. Essa beta-oxidação, local de ocorrência, é a mitocôndria, tá? Mais especificamente a matriz mitocondrial. Tá? Então, é na matriz mitocondrial que a gente tem a ocorrência das reações da beta-oxidação. Tá? Eu falei para vocês anteriormente que a maior parte dos processos oxidativos energéticos, aí, liberadores de energia que ocorrem nas nossas células, elas vão estar presentes aí na matriz mitocondrial. Ela é na mitocôndria. A mitocôndria, por isso, até que é designada aí como usina de energia da célula, né? E usina, num sentido até bem parecido aí com a usina hidrelétrica, né? Porque a própria produção de ATP, ela se assemelha aí, né, com os recursos, né, a tecnologia que é utilizada aí na geração da energia elétrica. Né? Para que o ácido graxo seja oxidado lá na matriz mitocondrial, ele vai chegar na célula pelo citosol, né? Então ele precisa ser transportado, né, do citosol para a matriz mitocondrial. Né? Se ele for de cadeia pequena, né, esse ácido graxo ele pode ser transportado usando o mesmo tipo de transportador lá de piruvato, tá? Os ácidos graxos de cadeia curta, né? Então não vão precisar desse sistema transportador que eu mostro aqui. Então esse sistema transportador é levado aí para os ácidos graxos com tamanho de cadeia maior. Tá? Então o ácido graxo ele vai chegar aí no citosol, tá? E ele vai formar o acil-CoA. Obviamente que para isso é preciso de CoA-SH. Tá? Então entra CoA-SH, e essa ligação é uma ligação rica em energia, né? E precisa de liberação de energia para ser formada. Então, a enzima que catalisa esta reação, que é chamada de acil-CoA sintetase, tá? Essa acil-CoA sintetase, ela gasta ATP para produzir esse acil-CoA. Tá? Essa quebra do ATP, ela ocorre sob a forma de AMP e pirofosfato. Acontece que a energia liberada nesse tipo de hidrólise aí de ATP não é suficiente para formar ainda o acil-CoA. Então, é preciso, né, que uma outra enzima, chamada de pirofosfatase inorgânica, ela quebre por hidrólise esse pirofosfato, liberando 2 moléculas de fosfato inorgânico. Né? Então, esse processo, né, de pirofosforólise, né, ele libera quase tanta energia quanto o processo de hidrólise do ATP. Tá? Então, por isso, a formação do acil-CoA, ela gasta, né, a energia do que é equivalente a 2 mol de ATP. Para formar 1 mol de acil-CoA, eu vou gastar a energia que equivale aí a 2 mol de ATP. Então, eu preciso lembrar disso aí posteriormente, né? Então, para começar esse processo de beta-oxidação,
para jogar o ácido graxo na matriz mitocondrial, eu tenho que gastar essa energia. Uma vez que foi produzido esse acil-CoA, aí tem uma enzima que é genericamente chamada aí de carnitina aciltransferase, né? Que existe aí em duas formas isoenzimáticas, na realidade são duas enzimas diferentes, né? A carnitina aciltransferase 1, que ocorre na membrana mitocondrial externa, e a carnitina aciltransferase 2, que ocorre na membrana mitocondrial interna. Então, essa CAT1, como ela é representada aí, abreviadamente, ela vai receber a acil-CoA e uma molécula de um carreador de grupamentos acila, chamado aí de carnitina. Então, essa carnitina substitui a coenzima A e nós temos a formação de acilcarnitina. Né? Essa carnitina é uma espécie aí que no nosso organismo ela tem essa estrutura, olha só. Né? Então, é uma molécula aí derivada de um aminoácido. Não é um alfa-aminoácido, né? Eu não tenho aqui um grupamento amino, mas ela é derivada dos aminoácidos lisina e metionina, que são aminoácidos essenciais na nossa alimentação. Né? E tem aqui esse grupamento aqui, ó, amino, né? Trimetilado, né? Com a carga positiva nesse nitrogênio. Então, essa carnitina, que tem a dimensão aí de um aminoácido da estrutura de uma proteína, né? Essa carnitina, ela deve se ligar ao grupamento acila para que o transportador carnitina acilcarnitina translocase reconheça a acilcarnitina, o grupamento acila, né? E transporte essa acilcarnitina para a matriz mitocondrial. Uma vez na matriz mitocondrial, a acilcarnitina vai ser alvo da CAT2, da carnitina aciltransferase 2, que vai trocar a carnitina pela CoASH, levando à formação de acilcoenzima A, de tal maneira que a carnitina liberada ela pode retornar para o espaço intermembranar e permitir aí outros ciclos de ocorrência da ação da enzima CAT1. Né? Ao mesmo tempo que o acil-CoA ele vai estar, então, já na matriz mitocondrial, que é onde ocorre o processo de beta-oxidação, e o processo de beta-oxidação ele pode ocorrer. Né? Então, isso é bastante importante, olha só. Né? Os ácidos graxos aí, mais comuns aí, na alimentação padrão, eles vão ter esse tamanho de cadeia média, aí, né? E a utilização, inclusive, aqueles obtidos pela lipólise no nosso organismo também, né? Eles vão carecer aí, né, desse sistema de transporte para que o ácido graxo ele seja usado como fonte de energia no nosso organismo. Né? Então, isso é bastante relevante, né? Inclusive porque aqui nós começamos já o estudo aí da patometabologia do metabolismo de lipídio. Né? Então, existem desordens do metabolismo de lipídio que são caracterizadas pela deficiência da entrada de ácidos graxos na mitocôndria. Né? Então, várias causas, né, podem ser responsáveis por um prejuízo a essa beta-oxidação. Tá? E isso ocorre, né, quando a pessoa tem uma deficiência de carnitina. Tá? Então, essa carnitina no nosso organismo, ela é produzida no fígado e ela precisa que o ser humano, né, ele tenha o desenvolvimento lá durante a gestação, que é chamado a termo. Né? Então, quando a gestação ela se encontra a termo, ela se completa, né, a criança ela produz a carnitina. Então, ao nascer, ela não vai ter o problema de deficiência de carnitina. Mas um nascimento prematuro, né, criança nascida prematuramente, tem esse déficit de carnitina. Né? Uma razão pela qual, né, os prematuros aí, né, eles precisam de uma atenção nutricional especializada. Essa suplementação aí de carnitina vai permitir que eles possam ter um melhor crescimento, um melhor desenvolvimento
o que vai possibilitar o uso de ácidos graxos como fonte de energia. Tá? Além disso, se a pessoa tiver aí um comprometimento da função hepática, já no indivíduo adulto, aí, né, digamos, né, ele teve o desenvolvimento do sistema de produção de carnitina, mas ele desenvolveu aí uma degeneração hepática, uma cirrose hepática, né, passando a ficar incapaz de usar a carnitina, de produzir a carnitina, né, e deve ter deficiência de carnitina. Além disso, a pessoa pode ter deficiência, né, de carnitina por deficiência dietética, principalmente dos aminoácidos ali, né, que vão levar à produção da carnitina. Né? Então, a gente viu aí que a lisina e a metionina, tá? Inclusive, já deixa eu dizer para vocês, a metionina tem uma ligação através daquele derivado chamado de SAM, né, de S-adenosilmetionina. Sempre que a gente tem esse padrão aqui de metilação, de trimetilação, né, de grupamento amino, tá? Na maior parte das vezes, nesses processos, eles dependem aí de SAM, né, que é um derivado aí da metionina, que atua como um agente metilante. Então, a deficiência dietética de lisina e ou metionina, né, não precisa ser dos dois, né, de um deles só, né, vai significar uma deficiência na produção de carnitina. Além disso, como a carnitina é uma molécula pequena, que tem a dimensão de um aminoácido, né, ela pode ser perdida inespecificamente nos processos de hemodiálise. Né? Então, a hemodiálise pode ser uma causa de deficiência de carnitina. Outra questão, né, a situação aí de acidose orgânica. Num quadro de acidose orgânica, a pessoa tem exacerbação da diurese, né? Ou mesmo quando a pessoa usa diuréticos de ação geral, aí, né? E é a mesma situação dela ter essa acidose orgânica, em que ela vai tender também a ter perda aí de carnitina, né? Então, essas situações todas podem fazer com que a pessoa tenha aí um prejuízo na beta-oxidação de ácidos graxos. E com esse prejuízo na beta-oxidação de ácidos graxos, a pessoa vai tender a ter hipoglicemia, né? Porque assim, ela não vai usar com facilidade o ácido graxo como fonte de energia. Né? Então, ela vai usar mais glicose, e com isso tende a ter hipoglicemia. Vocês se lembram, né, que eu elenquei aí entre as causas, aí, né, os fatores que fazem com que a pessoa possa ficar predisposta, né, a uma intoxicação aguda pelo etanol, a gente colocou a deficiência de carnitina e ou de lisina e metionina. Tá? Então, a deficiência de lisina ou metionina e de carnitina pode fazer a pessoa ter essa hipoglicemia. E nessa situação, olha só, ela não vai estar usando gordura, tá? De tal forma que ela vai tender a ter uma hiperlipidemia. E como ela não vai fazer a beta-oxidação de ácidos graxos no fígado, ela vai estar diminuída, né? A taxa de corpos cetônicos ela vai ficar diminuída. A pessoa tem uma situação de hipocetonemia, né? Eu vou mostrar para vocês, né, que a produção de corpos cetônicos está bastante atrelada à beta-oxidação, tá? E essa beta-oxidação, ela, estando, então, prejudicada, isso significa uma hipocetonemia. E uma fraqueza muscular. O músculo não vai usar o principal combustível que ele usa quando ele está em contração. Ele está em repouso, em contração branda, em contração moderada, ele vai estar usando aí, são os ácidos graxos como fonte de energia. De tal forma que o indivíduo vai ter essas características. Né? Esse tipo de situação é possível de ser tratado. Como é que a gente pode tratar esse tipo de situação? Né? Vocês já podem imaginar aí, né? Então, se tem uma deficiência de carnitina, vai ser possível tratar com carnitina. Né? Então, em todas as situações aqui, se tratar a pessoa com carnitina, você vai ter uma melhora dessas características, dessas consequências. Né? Além disso, é possível que se trate também a pessoa, né, com lisina e metionina. Então, o tratamento com lisina e metionina
ele vai ser válido nessas situações aqui, ó, de deficiência dietética, hemodiálise, acidose orgânica, diurética, mas não vai ser válida no caso aí dos nascimentos prematuros e da cirrose hepática. Né? Então, nessas duas situações aqui, que eu até mostrei aqui em vermelho, né, o tratamento necessariamente tem que ser carnitina. Né? Em todas as situações pode ser carnitina. Nessas 4 situações que eu mostro abaixo aqui, né, pode ser a lisina e metionina. Né? Mas necessariamente tem que ser a carnitina no nascimento prematuro, que a criança, né, o recém-nascido lá, não vai estar produzindo a carnitina. Não adianta dar lisina e metionina. Né? E mesmo o indivíduo com cirrose hepática. Então, o indivíduo com cirrose hepática, ele não vai estar também aí, né, produzindo a carnitina. Não adianta dar lisina e metionina. Então, são coisas importantes, né? São coisas, inclusive assim, com cirrose hepática, ele precisa de atenção nutricional. A gente vai ver depois que precisa até diminuir a ingestão aí de proteínas, de aminoácidos, né? Para não ter a demanda do metabolismo hepático, né? Para a produção de ureia, né? Ele vai ser candidato a ter hiperamonemia, uma série aí de complicações, né? Para entender aí a atenção que uma pessoa com degeneração hepática demanda, né? É essencial aí que vocês entendam muito bem aí todo o metabolismo que a gente vai estar estudando aqui, né? Nesse módulo das moléculas aos tecidos, né? Então, isso é bastante relevante, né? Além de ter esse problema com a entrada de ácidos graxos na mitocôndria por deficiência de carnitina, que é uma coisa mais comum, né? É possível ter situações mais raras de deficiência da CAT1, carnitina aciltransferase 1, aquela presente lá na membrana mitocondrial externa. Então, isso ocorre por deficiência genética hereditária, só que a pessoa vai tender a ter os mesmos problemas. Né? Aí eu pergunto para vocês, né? Uma pessoa com essa deficiência hereditária, aí, né? O que a gente pode fazer para tratar? A pessoa não tem tratamento, já desengana de uma vez, né? Ou é possível ter um tratamento? Né? É possível tratar. Será que o tratamento seria aí com carnitina? O que vocês acham? Aí? Alguém poderia me dizer isso? Seria interessante, hein? No chat ou com o microfone, abrindo o microfone? Né? Será que se usar carnitina vai ter um retorno aí nessa situação? Né? O Rafael está respondendo ali, a Ana Cláudia, né? Então, vamos ver ali o que vocês acham, né? Outras pessoas aí respondendo aí também, né? Então, assim, se tiver a deficiência da enzima, né? O que vai acontecer é que não adianta a pessoa ela ter a carnitina ou receber a carnitina. Tá? Então, nesse caso, olha só, o tratamento não pode envolver aí a suplementação de carnitina, e nem de lisina ou metionina. Não adianta dar carnitina. Né? O Marcos Antônio, né, disse ali acil-CoA. Né? Assim, que tipo de acil-CoA, Marcos? Né? Na verdade, isso tem procedência, na verdade não precisa ser o CoA, o acil-CoA, né? Uma dietoterapia aí, né? Com a diminuição da ingestão de ácidos graxos que tem cadeia média para cima, com o aumento da ingestão de ácidos graxos de cadeia curta. Né? Então, essa pessoa pode ter uma melhora grande, aí, né? E uma chance de desenvolvimento aí, né? Próximo aí da normalidade, né? Se tiver, então, essa diminuição aí da ingestão dos ácidos graxos de cadeia maior, né? E ela for tratada com os ácidos graxos de cadeia curta. A captação do ácido graxo de cadeia curta na mitocôndria, na matriz mitocondrial, não depende, né, da carnitina, não depende da carnitina aciltransferase, nenhum, nem dois, né? De tal forma que a gente tem esse tipo aí de situação. Né? A literatura também mostra para a gente aí que é possível que a pessoa tenha a deficiência de CAT2, de carnitina aciltransferase 2. Aquela enzima, né, que está localizada lá na membrana mitocondrial interna.
Então, tem a deficiência aqui de CAT2. Então, com essa deficiência de CAT2, olha só, o que vai acontecer é que a pessoa tem a formação aí da acilcarnitina, e essa acilcarnitina vai para a matriz mitocondrial, né? E ela vai se acumular na matriz mitocondrial, acelerando a degeneração mitocondrial, né? E com esse processo, olha só, a pessoa, além das outras características que tendia a ter aí na doença, né? Ela vai ter também uma doença muscular de natureza mais grave, né? Ela vai tender a ter uma degeneração muscular, né? As mitocôndrias, elas vão ser danificadas aí numa velocidade maior do que a mitocondriogênese, né? Possa restaurar, né? De tal forma que isso gera uma doença muscular que libera mioglobina na circulação sanguínea. E ao liberar a mioglobina na circulação sanguínea, ela vai lá para os rins, né? Tem aí uma mioglobinúria, né? A urina vai ficar vermelha, né? Não porque tenha sangue, né? Mas porque a pessoa teve aí a doença muscular, a lesão muscular, né? Em outras situações em que a pessoa tem a degeneração aí, ou lesão de musculatura esquelética aí, né? Então, isso também é possível aí de estar ocorrendo, né? Então, antes de responder ali a Alessandra, né? Essa condição pode ser tratada também da mesma forma que se trata aí a deficiência de CAT1, tá? Embora ela seja mais grave, né? Então, se você diminuir bastante os ácidos graxos de cadeia maiores aí, né? E aumentar a ingestão dos ácidos graxos de cadeia curta, né? Então, isso representa uma forma de tratamento para essa condição. A Alessandra fez uma pergunta. A pessoa com deficiência na enzima terá excesso de carnitina? Tá? Poderá causar problema? Onde será o metabolismo da carnitina? Nos rins, né? O que vai acontecer aqui, viu, Alessandra, né? É que a pessoa, né, com esse tipo de problema, né? Se ela tiver a deficiência da CAT1, né? O que é que vai acontecer? Olha só, tá? Deixa eu ir lá para a figura de novo, né? Ela está pertinho aqui, ó. Se ela tem a deficiência da CAT1, né? Esse acilcarnitina vem aqui para a matriz mitocondrial, a carnitina, ela vem para esse espaço intermembranar, né? Mas, assim, esse fluxo aqui de carnitina, essa migração de carnitina, a demanda dela não vai ser aumentada, tá? Então, a falta de uso aí da carnitina, nessa situação, vai significar uma elevação dos níveis de carnitina, tá? Só que essa elevação, ela é discreta, né? Não é uma elevação aí a ponto de gerar problemas aí no organismo da pessoa, né? Então, normalmente aí esse excesso de carnitina aí é um excesso discreto aí, né? Que não vai acarretar em problemas de natureza fisiopatológica, tá? Se a pessoa tenha essa situação aqui, ó, né? Com esse excesso de carnitina é pela deficiência, então, da CAT1. Mas se a pessoa tem a deficiência da CAT2, a acilcarnitina vai para a matriz mitocondrial, né? E como eu não tenho a ação da CAT2, eu não regenero a carnitina, tá? De tal forma que essa situação ela vai levar a um declínio de carnitina, tá? Então, é uma característica diferenciada que ocorre nos dois tipos de defeito, tá? Então, na deficiência de CAT1, a carnitina vai aumentar. Na deficiência de CAT2, a carnitina vai diminuir, tá? Então, isso aí é bastante importante. Viu? Professor, não estou entendendo por que o tratamento consiste no aumento de ácido graxo de cadeia curta e na diminuição dos demais tipos de ácidos graxos, né? A Laura Ferreira Costa está fazendo essa pergunta. É por causa do seguinte, olha só, quando eu mostrei para vocês esse tipo de transporte, eu disse que ele é válido para fazer o transporte dos ácidos graxos de cadeia média para cima, viu, Laura? Para a matriz mitocondrial. O ácido graxo de cadeia curta, para ir para a matriz mitocondrial, ele usa o transportador do piruvato, né? Então, ele não vai usar esse transportador que envolve aí a formação aí de acilcarnitina, de acil-CoA,
tá? De tal forma que, exatamente por isso, é que o ácido graxo de cadeia curta, né, ele representa aí uma forma de tratamento aí dessas duas situações. Até aqui também, olha só, isso levaria benefício para a pessoa. Tá? No recém-nascido lá, até o fato dela estar recebendo leite, né, que é rico em ácido graxo de cadeia, lipídios contendo ácidos graxos de cadeia curta, né? Então, isso já representa, assim, mais chance aí para o crescimento, para o desenvolvimento aí desse recém-nascido. Então, assim, essas coisas, olha só, isso aqui é importantíssimo aí, né? Em pediatria, né? É importantíssimo aí, né? Para um hepatologista, aí, em hepatologia, aí, né? É bastante importante aí esse tipo de situação, né? Com a deficiência nutricional, né? E nos casos aí também de deficiência aí de natureza hereditária aí nesse sentido, tá? Então, assim, uma vez que o nosso ácido graxo ele está dentro aí da matriz mitocondrial, né? Aí ele pode sofrer, então, um processo de beta-oxidação. Então, vejamos aí, né, como é que ocorre essa beta-oxidação. Então, lá dentro da matriz mitocondrial, eu tenho o acis-CoA, né, e eu tenho, então, aqui os átomos de carbono alfa e beta. Aí uma enzima vai fazer isso aqui, olha só, vai retirar um hidrogênio de cada um desses átomos de carbono de uma vez. Né? Ou seja, eu estou tendo aqui uma oxidação por desidrogenação com dessaturação do substrato. Né? Então, se eu tenho a oxidação por desidrogenação, a enzima é da classe das desidrogenases. Se ela é uma desidrogenase, ela vai ser chamada de acil-CoA desidrogenase. Né? Genericamente, aí, tiene-acil-CoA desidrogenase. Só que, em sendo uma desidrogenase, ela requer a ação de uma coenzima de oxirredução. E a coenzima de oxirredução usada aqui nesse caso é o FAD, e vai levar à formação de FADH2. Tá? Não precisa refletir muito, aí vocês que já estudaram a cadeia de transporte de elétrons, o que vai ocorrer com esse FADH2? Ele vai alimentar diretamente as reações da cadeia de transporte de elétrons. Aí eu vou ter aqui, né, o que é chamado aí de a dupla ligação é transconfigurada de transalfa-beta-enoil-CoA, tá? Ou N-transalfa-beta-enoil-CoA. Ou então, olha só, de trans-delta-2, a dupla ligação, indicada aqui pelos algarismos arábicos, né? Indicando a numeração, a enumeração do grupo acila, né? Do ácido graxo, né? Então, carbono 1, carbono 2. Então, trans-delta-2 enoil-CoA. Tá? Então, essa reação é a primeira das 4 reações, né? Um processo curtinho e simples, que é esse processo aí de beta-oxidação, que, inclusive, representa uma das razões aí pelas quais, né, uma célula que possa fazer a beta-oxidação vai fazer a beta-oxidação com mais facilidade. Quando formou esse transalfa-beta-enoil-CoA, vejam o que está ocorrendo aqui. Eu tenho uma reação de adição de água. Tá? Para ter essa hidroxilação, olha só, vem aqui um hidrogênio para esse átomo de carbono, né? E vem uma hidroxila para esse átomo de carbono. Então, é uma adição de água, que é catalisada por uma hidratase. Por isso, a enzima é chamada de transalfa-beta-enoil-CoA hidratase, ou de trans-delta-2-enoil-CoA hidratase. E ela vai formar aqui o L-beta-hidroxiacil-CoA. Né? Então, esse átomo de carbono aqui, né? Ele é um átomo de carbono que tem assimetria, né? De tal forma que eu tenho aqui uma estereoisomeria, e o que vai ser gerado é o estereoisômero L da beta-hidroxiacil-CoA, né? Nessa reação. Na terceira das reações do processo, olha o que está acontecendo. Então, esse grupo aqui, né, vai ser convertido numa carbonila cetônica. Né? Então, o que isso significa? Uma oxidação por desidrogenação. Se há uma oxidação por desidrogenação, a enzima é da classe das desidrogenases. Tá? Se ela é da classe das desidrogenases, ela vai ser chamada
de L-beta-hidroxiacil-CoA desidrogenase. Então, é o nome da enzima que catalisa essa reação. E se ela é uma desidrogenase, ela requer a ação de uma coenzima de oxirredução, que nesse caso é o NAD, e vai levar à formação de NADH mais H+, além do produto beta-cetoacil-CoA. Aí vocês já imaginam também o que vai ocorrer com esse NADH mais H+, formado lá na matriz mitocondrial. Então, ele vai ter demanda nas reações da cadeia de transporte de elétrons. Aí formou esse beta-cetoacil-CoA, eu só tenho mais uma última reação nesse processo de beta-oxidação. Né? Então, nessa última reação, vejam o que vai ocorrer aqui. Né? Vai entrar o CoASH, esse grupamento sulfidrila da coenzima A, vai atacar essa carbonila aqui, e eu vou ter a saída desse grupo à direita aqui. Ó, tá? Então, o próton proveniente de CoASH vai gerar um grupamento CH3 dessa estrutura, tá? Que é um C2-CoA, que é um acetil-CoA. Tá? De tal forma, esta reação, ela gera acetil-CoA. E o nosso ácido graxo aqui, ó, ele vai estar encurtado de 2 átomos de carbono. Ele tem 2 átomos de carbono a menos. Por isso que eu passo a chamá-lo aqui de N-2-acil-CoA. Começou com N, após uma volta do ciclo, vai ser N-2-acil-CoA. A enzima que catalisa essa reação, ela quebra a ligação covalente usando o grupamento tiol da coenzima A, razão pela qual ela é chamada de tiolase, de beta-cetoacil-CoA-tiolase, né? Ou mais simplesmente aí de tiolase. A literatura, quase todo mundo chama ela só de tiolase, né? Embora seja a beta-cetoacil-CoA-tiolase. Né? Então, essa tiolase forma aí esse acetil-CoA. Então, o objetivo da beta-oxidação é ir repetindo esse ciclo e retirando tantas moléculas de acetil-CoA quantas forem possíveis da estrutura, ao mesmo tempo que forma em cada ciclo FADH2 e NADH mais H+. Tá? Então, esse é o ciclo da beta-oxidação. Muito simples esse ciclo, né? Em comparação lá com as reações lá da glicólise, né? O ciclo do ácido cítrico, né? Que a gente estudou anteriormente. Então, é um processo que ocorre com a quantidade pequena de reações. Se eu tiver um ácido graxo com tamanho de cadeia definido aqui, né, como, por exemplo, o ácido palmítico, o que vai acontecer com esse ácido palmítico nos ciclos de beta-oxidação? Quantos ciclos de beta-oxidação ele demanda? Tá? Então, a Ana Cláudia está fazendo uma pergunta. Eu não entendi porque você coloca a caixinha vermelha em torno dos 2 átomos de carbono, mas passa a ser apenas em um átomo de carbono a partir da segunda reação. Ana Cláudia, olha, isso me veio exatamente aqui na cabeça agora também, viu? Tá? Você fala dessa aqui, ó, tá? Quando eu tinha essa aqui, ó, tá? Na realidade, assim, eu tinha que fazer uma figura, né, em que eu continuo colocando aqui a caixinha nos 2, né, de tal forma que eu tenho aqui a reação da hidratase. E depois, ao mostrar a reação da enzima seguinte, né, é que eu colocaria a caixinha, né, em torno só de um átomo de carbono, viu? Eu não sei se é isso aí que você percebeu, né? Assim, parabéns aí, viu? Uma sutileza aí, uma imperfeição aí, né, didática aí, né, do esquema gerado aí pelo professor, né? De tal forma que, assim, a rigor, eu deveria mostrar aqui, na reação da hidratase, a caixinha nos 2 átomos de carbono. E na reação aqui dessa outra enzima, né, quando eu passo a mostrá-la, né, então, sem eu ter mostrado ela, né, quando eu estava exatamente nesse ponto aqui, ó, eu tinha que puxar essa caixinha para cá. Depois eu vou fazer isso, viu, Ana Cláudia? Tá? Eu pensei nisso aqui agora também, né? Que vocês pudessem ter essa dificuldade, assim, né?
Mas quando eu tenho aqui já essa reação 3, aí eu precisava de mostrar a caixinha só nesse átomo de carbono. O professor coloca a caixinha aí, né, para delimitar a porção da molécula que está sofrendo uma mudança química, né? Então, vocês entenderam essa história? Entendeu aí a Ana Cláudia, né? A Fabiane está fazendo um questionamento aí também, né? O que acontece se o acil-4 tiver um número ímpar de átomo de carbono? Boa pergunta, Fabiane, né? Nós vamos ver isso aqui agora mesmo. Antes de ver aí o que acontece se ele tiver um número ímpar, né? Vamos considerar o que vai acontecer com os ácidos graxos, que são aqueles que a gente tem no nosso organismo. Ou seja, aqueles que armazenam, que tem um número par de átomos de carbono. Então, os que a gente armazena e tem um número par de átomos de carbono, mas assim, os outros, o ímpar também pode estar na nossa alimentação, viu, Fabiano? Tá? Então, ele é importante também. Além disso, a gente vai ter uma série de outras situações aí, que vão demandar assim, uma discussão interessante aí que a gente vai estar fazendo daqui a pouco. Mas, assim, se eu tenho um ácido graxo par, veja bem, né, eu vou ter tantos ciclos de beta-oxidação quanto necessários para converter todos os átomos de carbono em acetil-CoA. No último, no sétimo ciclo, olha só, eu vou ter um acetil-CoA aqui e um aqui, de tal forma que eu não tenho um oitavo. Tá? Embora eu vá formar 8 moléculas de acetil-CoA, esse C16, né? Então dá 8C2, né? Isso demanda só 7 voltas do ciclo, com a utilização de 7 Fa de formação de 7 Fa de H2, né? Utilização de 7 moléculas de água, de 7 NAD, formando 7 NAD de H2, e utilização de 7 moléculas de CoA-SH. Inclusive, olha só, o processo de beta-oxidação vai demandar uma reciclagem grande aí desse CoA-SH, que vem de uma vitamina, né, do complexo B, que é o ácido pantotênico, né? Então, isso é bastante importante aí, com toda certeza. Então, se eu tenho esse ácido graxo C16, ele vai formar 8-acetil. 8-acetil, né? No ciclo do ácido cítrico e cadeia de transporte de elétrons, vai formar 8 vezes 10 ATP, 80 ATPs. Além disso, na beta-oxidação, 7 Fa de H2. Então, 7 vezes 1,5, 10,5 mol de ATP. 7 NADH mais H+, 7 vezes 2,5, 17,5 mol de ATP. Se eu somar isso aqui, eu vou ter 108 mol de ATP. Né? Então, só que eu preciso descontar o número de mol de equivalentes energéticos de ATP gastos no transporte do grupamento acila para a mitocôndria. E são 2. Então, vão ficar 106 no total. Né? Então, assim, aquela história que a gente viu na glicose, que para começava gastando ATP, na beta-oxidação também é igual. Para começar, para ter rendimento aí de natureza energética, é preciso de ter uma aplicação energética no início, aí, assim, semelhantemente à questão do rendimento aí financeiro, aí, numa aplicação financeira, né? Então, isso vai estar ocorrendo aí no nosso organismo. Se eu tenho aqui o ácido palmítico, né? Eu escrevi aqui a reação completa dele para oxidação, envolvendo aí a beta-oxidação, o ciclo do ácido cítrico, a cadeia de transporte de elétrons, né? Então, vai formar 16 CO2, 16 moléculas de água, né? E eu vou demandar aí 23 moléculas de oxigênio, né? Então, eu tenho aqui, ó, esse ΔG0 para essa reação, né? É de menos 2.340 quilocalorias por mol. Eu vou ter a conservação da energia em 106 moléculas de ATP. Então, eu tenho 106 ADP, mas 106 PI, 106 ATP, 106 moléculas de água. Então, isso demanda 773,8 quilocalorias por mol. Tá? Aqui eu tenho a reação líquida, né? Então, se eu for calcular o rendimento, tá, da produção de ATP, isso aqui dividido por aquilo ali, vezes 100, é uma base percentual, vou ter que esse rendimento, olha só, tá? Ele é
aproximadamente igual ao rendimento da glicólise de natureza aeróbica, em torno aí de 33%, como é o rendimento lá da glicólise aeróbica. Tá? Olha, engraçado, mas o ácido graxo ele não é mais energético? Ele não produz uma quantidade muito maior de ATP lá? Né? Assim, ele libera muito mais energia também, ele conserva muito mais energia e libera muito mais energia. Mas numa base percentual relativa, né, a quantidade de ATP formado em termos da energia liberada é a mesma que ocorre aí nas reações da glicólise de natureza aeróbica. Né? Mas não quer dizer que eu não tenha mais energia aqui. Né? Então, o ácido graxo, o ácido palmítico aqui, né, vai conservar 9,14 quilocalorias por grama, enquanto que a glicose, 3,81 quilocalorias por grama. Né? É por isso que a glicose, quando oxidada na glicólise aeróbia, vai produzir lá 30 a 32 ATPs, né? Enquanto que o ácido palmítico vai produzir lá, né, a quantidade de ATPs aí, né, que a gente calculou anteriormente, aí, nesses 106 ATPs aí nesse sentido. Né? Alguns textos aí de bioquímica, ao tentar justificar a igualdade aqui entre esse rendimento energético, eles usam uma figura de linguagem aí que eu acho assim, né, meio de mau gosto, hein, né? Mas eles falam assim, o rendimento é o mesmo porque as gorduras são queimadas na fornalha, né, dos carboidratos, na fogueira dos carboidratos. O que eles estão querendo dizer com isso? É que o ácido graxo também está sendo oxidado nas vias, né, do ciclo do ácido cítrico e da cadeia de transporte de elétrons. Assim, eu acho de mau gosto porque evolucionariamente, né, eles estão assumindo aí que eu tenha tido a geração primeiro de um sistema de oxidação aí da glicose, só depois da oxidação de ácido graxo, tá? E a gente não sabe disso, né? Então, são pressupostos aí, né, que a gente deve evitar, né, se a gente não tiver aí na condição aí de explicar aí, pelo menos um modelo teórico que justifique essa questão. Se o ácido graxo tiver cadeia maior, o ácido esteárico, olha só, aí ele é C18, vai formar 9-acetil. Vai precisar de 8 voltas, 8 FADH2, 8 NADH mais H+. Então, se eu calcular aqui a quantidade de ATP formada, eu vou ter 122, tirando os dois gastos no transporte do grupamento acila para a mitocôndria, 120. Né? Então, a quantidade de ATP é maior. Mas esse ácido graxo maior, ele armazena mais energia ainda do que o ácido esteárico. Né? Então, a produção de ATP continua sendo ali os 33% aproximadamente, né, da energia liberada nesse tipo de processo. Agora, vamos ver, né, as situações aí específicas. Eu mostrei para você que a gente tem um ácido graxo saturado, com número par de ácido de carbono. Mas o ácido graxo pode ter um número de ácido de carbono par e ter insaturação. Então, essas insaturações, olha só, se tem uma insaturação aqui na posição 9, 12, que é o caso do ácido oleico, ele vai formar o oleil-CoA, do mesmo jeito lá que eu mostrei para vocês, de um acil-CoA geral, vai para a matriz mitocondrial e ele vai sofrer 3 ciclos só de beta-oxidação, liberando 3-acetil-CoA. Aí a beta-oxidação para. Para por quê? Para porque chega num ponto em que eu tenho insaturação, em que a dupla ela não está na posição alfa-beta como deveria estar para a beta-oxidação continuar com a ação da hidrolase. Ela está na posição beta-gama. E, além disso, essa dupla ligação é cisconfigurada. Enquanto que a dupla ligação que ocorre na formação aí do intermediário da beta-oxidação, ela é transconfigurada. Por isso, olha só, há necessidade de uma outra enzima nesse caso específico. Então, essa outra enzima, olha só, ela vai corrigir a posição
e a geometria da dupla ligação em relação ao intermediário do ciclo da beta-oxidação, né? De tal forma que essa enzima é a enoil-coisomerase, né? É a delta 3, delta 2, tá? Ela vai tirar a dupla da posição delta 3, vai passar para delta 2, né? E eu vou ter aqui, então, um trans-alfa-beta ou trans-delta 2, duocenoil-CoA. Aí essa espécie, olha só, ela já pode continuar o outro ciclo de beta-oxidação. Só que nesse ciclo de beta-oxidação que vem aqui agora, olha só, tá? Eu já começo aqui, ó, tá? Na verdade, eu começo aqui, ó, eu tenho essa dupla ligação na posição certa, né? E eu vou ter a ação da hidratase. Eu não vou ter a ação da desidrogenase. Então, o que isso significa? Que quando eu tenho essa dupla ligação, a primeira dupla ligação, uma única dupla ligação só, né? Eu vou ter a formação de um FADH2 a menos, né? De tal forma que a quantidade de ATP produzida é menor. Mas o ácido graxo insaturado, ele reserva também menos energia, né? Porque ele é menos hidrogenado, ele tem menos átomos de carbono por hidrogênio, né? Então, a beta-oxidação vai continuar tendo o mesmo rendimento energético percentual. E se eu tiver um ácido graxo poliinsaturado, como esse ácido linoleico, 18, delta 9, 12, aí ele vai sofrendo os ciclos de beta-oxidação. Tá? Tem uma na posição 9. Como o ácido oleico, olha só, sofre 3 ciclos, formando 3-acetil. E gera aqui, ó, um cis-delta 3. Né? A dupla ligação é cis-configurada e está na posição beta-gama, em vez de alfa-beta. Né? Aí precisa da isomerase. Aí a isomerase vem e coloca a dupla ligação no lugar com a geometria certa. Aí essa beta-oxidação no ciclo seguinte, no quarto ciclo, segue sem a ação da acil-CoA-desidrogenase, produzindo um FADH2 a menos, ou seja, 1,5 mol de ATP a menos. E aí, quando termina esse ciclo, eu chego nesse composto aqui, ó, que é um trans-delta 2 cis-delta 4. Né? Então, essa presença dessa outra dupla ligação aqui, ó, previne que essa espécie ela possa ser utilizada. O derivado não chega a terminar o quarto ciclo, não tem a ação da tiolase, chega nesse ponto, olha só, e aí então eu demando a ação de uma outra enzima. Essa outra enzima ela é chamada de 2,4-dienoil-CoA-redutase. Né? Eu tenho as duas duplas ligações, né? Ela vai reduzir uma dessas duplas ligações e vai deixar a dupla ligação na posição 3,4, né? Ou seja, na posição delta 3 ou beta gama, né? De tal forma que isso vai demandar a ação da enoil-coa-isomerase. Aí vem a enoil-coa-isomerase e coloca ela na posição trans-delta 2, né? O trans-alfa-beta, né? Aí eu tenho as outras reações aí dos outros ciclos, né? Eu começo um quinto ciclo, no quinto ciclo vai demandar também um FADH2 a menos, né? Então, assim, quando eu tenho duas duplas ligações, né? Eu vou estar demandando aí no processo um FADH2 aqui a menos, né? E, além disso, eu vou gastar a energia relacionada com um NADPH mais H+, nesse tipo de processo. Né? Então, assim, é menos energético ainda, né? Eu vou produzir menos ATP ainda, mas com duas insaturações, eu também armazeno menos energia desse ácido graxo de natureza poliinsaturada. Né? E a situação lá que a Fabiane antecipou, né? E se o ácido graxo tiver um número de átomos de carbono ímpar? Tá? Então, assim, nós vamos ingerir aí na nossa alimentação esse tipo de ácido graxo com número ímpar de átomos de carbono, né? E ele também vai formar um acil-CoA.
e ele vai sofrer beta-oxidação. Então, se for esse C15, pentadecanoico, né, ele vai sofrer 6 ciclos de beta-oxidação, né, e vai sobrar aqui um C3-CoA, que é propionil-CoA, né, de tal forma que vai ter aí as formações dos FAD-H2, dos NADH2, dos acetil-CoA, e eu vou ter a utilização energética disso. Mas eu tenho aqui algo mais, que é peculiar aí desse tipo de ácido graxo, que é o ácido graxo com número ímpar de átomo de carbono, que é o propionil-CoA. Então, esse propionil-CoA, ele tem também no nosso organismo outras origens, né? De tal forma que isso é tão importante que eu abro aqui um item específico, um capítulo específico aí dessa aula, aí desse tópico, né? Para falar desse metabolismo do propionato. Né? Então, esse propionato, olha só, ele pode ser formado pelo catabolismo de ácidos graxos ímpares no nosso organismo. Isso é uma das fontes desse propionato no nosso organismo. Só que, olha só, esse OCFA, né? Odd Chain Fatty Acids, né? Ácidos graxos, né? Com um tamanho de cadeia e com número ímpar de átomos de carbono, né? Ácidos graxos ímpares, na verdade, ácido graxo com número ímpar de átomos de carbono, né? Então, eles são a fonte aí de propionil-CoA. Além disso, olha só, a gente tem aí o fitol da clorofila, que a gente ingere aí dos alimentos clorofilados, né? Nós temos a metionina, o metabolismo aí da metionina, nós vamos formar propionato, e a gente ingere também o propionato o tempo inteiro aí em produtos de panificação, né? O propionato, ele é usado aí como antimofo, né? Na farinha de trigo, né? Para impedir aí que o alimento mofe, né? De tal forma que o pão que a gente ingere, aí, né? Os pães que a gente ingere, eles têm também aí um propionato. Isso não representa um problema, né? Se a gente tem, assim, nutricionalmente atendido aí adequadamente, né? E se a gente não tem aí déficits de natureza energética, né? Porque a gente vai usar esse propionato, né? Para produzir o propionil-CoA. Essas são fontes, então, de propionato, né? Então, o que vai acontecer com esse propionato? Nós vamos ver daqui a pouco. Antes disso, deixa eu só fazer, assim, uma parte aqui, né? Mostrando a origem desses ácidos graxos ímpares. Então, o livro lá de Bioquímica Ilustrada, do Harper, né? Vai falar que ácidos graxos ímpares são comuns na alimentação, né? O leite bovino, e derivados aí do leite bovino, é a fonte mais importante desses ácidos graxos ímpares na dieta humana, porque eles são produzidos aí por bactérias do rumen da vaca, né? A gente tem também bactérias no nosso próprio trato intestinal que pode produzir esse propionato, né? Além disso, alguns peixes também contêm aí ácidos graxos ímpares, né? De tal forma que a gente ingere, sim, ácidos graxos ímpares na nossa alimentação. Nós não vamos armazená-los aí nos nossos adipócitos, aí, né? Mas eles vão estar presentes na nossa alimentação, tá? Além disso, a gente tem aí o processo de oxidação, lá, do alfa-oxidação do fitol da clorofila, tá? Que envolve os peroxissomas e a mitocôndria, tá? Então, diferentes ambientes intracelulares aí do nosso organismo, para que a gente tenha, então, esse tipo de processo. A alfa-oxidação, né, ela permite a oxidação do ácido fitânico, né, que é derivado do fitol, que é proveniente da clorofila. E o que é que ela forma no nosso organismo? Acetil-CoA, bastante propionil-CoA também, e isobutiril-CoA, né? Então, vejamos como é que isso aí ocorre. Então, esse fitol que a gente obtém aí a partir da clorofila, né? Nós vamos convertê-lo em ácido fitânico, né? Então, nós temos aqui uma enzima, né? Que vai promover uma oxidação, né, dessa
desse átomo de carbono aqui, né? Tipo a ação do complexo da álcool desdrogenase lá, tá? E da aldeído desdrogenase, né? Levando à formação de uma carboxila, e nós temos, então, a geração aqui desse ácido fitânico. Quando formamos o ácido fitânico, olha só, o ácido fitânico vai sofrer aí um processo de alfa-hidroxilação. Então, esse átomo de carbono, olha só, viu? Ele vai sofrer aqui uma hidroxilação, né? Então, eu até devia ter colocado também um retângulo aqui, né? Depois eu vou aperfeiçoar esse esquema aí, né? Colocando esse retângulo, então, né? Eles ajudam a entender bastante, a localizar aí o que a gente está falando, né? Então, essa enzima, ácido fitânico alfa-hidroxilase, vai hidroxilar esse átomo de carbono, e logo em seguida a gente tem uma descarboxilação. Esse grupo sai como CO2, e há a geração aí do que é chamado de ácido pristânico. Né? Aí esse ácido pristânico, aí, né, que é uma espécie C19, aí, né, que é um ácido graxo ímpar, né, ele vai formar o pristanil-CoA. Né? E esse pristanil-CoA, o pristanoil-CoA, vai sofrer ciclos de beta-oxidação peroxissomal e mitocondrial. Né? Inicialmente aí no peroxissoma até C8, né? Então, aqui e aqui no peroxissoma, daqui em diante na mitocôndria, né? Esses processos, então, vão estar liberando aí moléculas de acetil-CoA, num total de 3 propionil-CoA e uma molécula de isobutiril-CoA. Né? Assim, eu vou até mostrar para vocês, né, que o que ocorre aqui com esse pristanil ou pristanoil-CoA, né, é semelhante ao que ocorre com ácido graxo de cadeia muito longa, tá? Um VLFA, tá? VLCFA. Tá? Esse VLCFA, um ácido graxo de cadeia muito longa, ele precisa sofrer um encurtamento da cadeia que é feito no peroxissoma. Tá? Então, como esse pristanoil-CoA, ou pristanil-CoA, ácido graxo ímpar, com número átomo de carbono menor, aí, né? Ele vai sofrer, então, os ciclos que eu mostrei para vocês, aí, começando lá no processo lá do peroxissoma, né? E se completando aí na mitocôndria. Né? Além disso, olha só, a gente tem, né? Depois eu vou detalhar isso aqui bem para vocês, né? Porque isso aqui é muito importante. Quando a metionina é usada para produzir cisteína, a metionina é um aminoácido essencial. A cisteína não é, porque nós produzimos a cisteína a partir da metionina, se a gente tiver a metionina na alimentação. Então, nesse processo, olha só, tá? Eu vou ter a geração desse alfa-cetobutirato, que vai gerar o propionil-CoA. E esse propionil-CoA, ele também é uma fonte aí, né, do ácido propiônico, aí, né? O ametionina é uma fonte aí de ácido propiônico que a gente tem que considerar no nosso organismo. Além disso, olha só, eu tenho o propionato, né, que a gente ingere aí na alimentação. Então, ele é comumente usado no preparo do pão, né? Ele previne aí o crescimento de fungos, né, antimofo, e prolonga a vida útil aí do produto de panificação. Né? No Brasil, a Anvisa, que regula o uso aí dessas espécies, né, até diz aí o quanto que pode, né, de usar de ácido propiônico, tá? Como aditivo aí da farinha usada aí nesse tipo de produto alimentício. Tá? A Anvisa tem a atribuição aí de regular e também de fiscalizar o cumprimento aí desse tipo de legislação aí que existe aí no país, né? Então, exatamente porque são leis aí, né, que são geradas, que permitem aí, ou portarias, né, da Anvisa, né, que vão permitir aí o uso aí desse tipo aí de ingrediente, aí de aditivo, né? Mas ela também tem
essa função aí de fazer essa fiscalização. Tá? Por isso que é um órgão assim, muitíssimo importante, aí, viu? Né? E que assim, precisa ter um rigor aí, muito alto, né? Muito elevado, né? Se trata aí da saúde pública. Né? Então, todas as ações aí, elas têm que ser vistas aí no âmbito aí de natureza técnica, né? Não no âmbito aí, de natureza ideológica, aí, né? Ou de outras naturezas aí, estranhamente associadas aí, a algumas ações aí, que a gente tem observado. Né? Então, assim, quando eu tenho essas várias fontes, né, elas podem produzir aí o propionil CoA, o propionato gerado a partir dessas várias fontes pode gerar o propionil CoA, e esse propionil CoA, o que vai acontecer com ele? Ele vai, para ser metilado, sofrer uma carboxilação nesse átomo de carbono aqui. Tá? Então, a enzima que catalisa essa reação de carboxilação, que vai depender aí de bicarbonato aí vindo de CO2, né? É uma carboxilase. E ela é chamada de propionil CoA carboxilase. Como a ligação formada é uma ligação covalente que demanda energia, há necessidade de utilização de ATP. Então, o ATP ele vai ser quebrado em AMP e pirofosfato. A energia para formar o D-metilmelanil-CoA não é suficiente pela quebra só desse ATP. Então, precisa de uma enzima pirofosfatase inorgânica, quebrar esse pirofosfato, catalisar a hidrólise dele, mais tecnicamente dizendo, né? Liberando uma quantidade extra de energia, fazendo com que a energia liberada no total seja equivalente à da quebra de 2 ATPs, né? E nós temos, então, a formação do D-metilmalonil-CoA. Então, isso envolve aí a ação de uma coenzima derivada de uma vitamina que é a biotina. Então, essa biotina, ela é uma vitamina que vai estar associada à enzima. Ela se liga aí a grupos lisina da estrutura da enzima, né? Formando aí o que é chamado de biotinil-lisina. Então, essa biotinil-lisina, né, faz parte, então, da estrutura, vai se ligar aí, né, à estrutura da carboxilase, né, de tal forma que isso permite a geração desse D-metilmalonil-CoA. Aí formou esse D-metilmalonil-CoA, olha só, uma enzima que vai converter o D-metilmalonil em L-metilmalonil, tá? Esse átomo de carbono é assimétrico, eu tenho estereoisomeria, tá? De tal forma que esse derivado aqui é o D-metil, e eu vou precisar de gerar o L-metilmalonil-CoA. Então, uma enzima que converte um enantiômero no outro, tá? Ela não é uma epimerase, né, como o Landier chama aí, né? Assim, eles continuam chamando até hoje essa enzima de metilmalonil-CoA epimerase, né? Embora ela seja uma racemase, né? Alguns textos aí, né? Eles conservam aí algumas designações aí equivocadas, errôneas aí, né? De sistemas enzimáticos, né? Mesmo quando se mostra aí que eles estão errados, né? Porque assim eles vão falar a enzima já é conhecida aí por esse nome, na verdade ela é uma racemase, né? Metilmalonil com a racemase, né? Vai formar aí a L-metilmalonil-CoA, e ao chegar aqui, olha só, eu tenho uma reação que é uma reação que é catalisada por uma enzima da classe das mutases, né? Ela vai pegar um átomo de hidrogênio desse grupo metila e vai trocar pela carboxila desse átomo de carbono. A carboxila vem para cá e o átomo de hidrogênio vai para lá. Quando isso acontece, eu gero a succinil-CoA, tá? De tal forma que a enzima que catalisa essa reação
catalisou a mudança de grupo dentro da mesma molécula, né? E essa mudança de grupo, né, caracteristicamente é feita por uma mutase. Eu tenho aqui a metilmalonil-CoA mutase. Ocorre que essa metilmalonil-CoA mutase exige como coenzima a coenzima da vitamina B12, né, que é a desoxiadenosilcobalamina, ela é chamada. Vitamina B12 é a cobalamina, né, ou a cianocobalamina, mais propriamente dizendo, né? E a coenzima é a desoxiadenosilcobalamina, né? Então, é importante para formar o succinil-CoA. O que isso significa? Olha só, significa o seguinte, que qualquer coisa que forme propionato é anaplerótico, aumenta a capacidade de operação do astocílio. Mais do que isso, é gliconeogênico, permite a formação de glicose. Por isso é que nós podemos ter a gliconeogênese a partir da porção propionato de um ácido graxo ímpar apenas, tá? Não a partir das porções acetil-CoA. Nós podemos ter gliconeogênese a partir de propionil, gerado a partir do fitol, de metionina, do próprio propionato. Nós podemos fazer aí gliconeogênese, né? Então, isso é bastante importante aí nesse sentido, né? Mas também é importante porque, associada à beta-oxidação de ácidos graxos ímpares, né? Ou mais amplamente falando ainda, ao metabolismo da propionil-CoA, a gente tem várias situações de natureza patometabológica. E dentre essas situações, o quadro que é chamado aí de acidose propiônica, né? Nessa acidose propiônica, né, assim, a pessoa com a deficiência da biotina, né, ela não vai formar esse dimetilmalonil-CoA, vai ter um excesso de propionil-CoA, essa ligação tende a ser rompida espontaneamente, aí, né, uma ligação de alta energia, né, levando à formação de propionato, que gera um quadro de acidose sanguínea, né? Então, a acidose sanguínea é capaz aí, de afetar o equilíbrio aí de CO2, aí, né? Gerar aí, um deslocamento aí das formas de CO2, né? Para a esquerda, né? No sentido aí de formação aí do CO2, né? E esse CO2 é eliminado pela respiração, aí, né? Gera uma hiperventilação pulmonar, acidose metabólica orgânica vai gerar aí uma hiperventilação pulmonar aí, com a eliminação aí de CO2, né? Então, isso é uma consequência aí do processo, né? Esse tipo de condição pode ser tratado aí com biotina, né? A Ana Cláudia está perguntando, você pode repetir por que ocorre um quadro aí de acidose? É porque, assim, vai formar o ácido propiônico, né? Então, o propionil-CoA, em vez de ser convertido em succinil-CoA, que tem demanda, ele gera ácido propiônico, né? Que vai ter uma concentração aumentada. Aí, esse ácido propiônico, então, caracteriza essa acidose propiônica, né? Então, nessa situação aí de acidose sistêmica aí, no organismo inteiro, aí, né? A afinidade pelo oxigênio da hemoglobina diminui, né? Mas não vai diminuir necessariamente nos lugares em que o oxigênio é necessário, né? Então, isso causa prejuízo ao desenvolvimento, prejuízo de natureza neurológica para a pessoa, né? Porque vai diminuir a eficácia do transporte aí de oxigênio no organismo de uma maneira geral, né? E isso pode ser tratado com biotina, né? A biotina no nosso organismo, aí, normalmente ela é produzida pelas bactérias da flora intestinal, né? E a gente tem absorção aí dessa biotina, né? Até por isso, olha só, que uma vez eu li aí numa reportagem, né? Falando aí de fatores nutricionais, aí, né? Produzido por uma revista leiga, aí, né? Mas sob a consultoria aí de profissionais aí, da área de saúde, né? Então, essa revista falava lá que a deficiência que no organismo humano
a gente nunca ia ter deficiência de biotina, né, porque a biotina era produzida por bactérias aí da flora intestinal. Assim, bobagem muito grande, né? Essa biotina, ela, né, é uma revista assim que eu aprendi a desprezar aí, depois aí de um certo tempo da minha vida, aí, né, embora eu já tenha sido leitor e assinante dela durante vários anos, né? É uma revista, né, que as pessoas, que as famílias, parece que ela é a número 1 aí de leitura aí das famílias brasileiras, né? É uma que tem um nome, né, escrito em cima, né, bem grande assim, mas deveria ter um subtítulo, né? E o subtítulo devia dizer assim, mas não leia, né? Então é aquela revista famosa que eu acho que vocês sabem qual que é, né? Então essa biotina, ela tem as situações em que a gente pode ter a deficiência de biotina, assim, tá? Então a biotina, ela pode ser deficiente no nosso organismo nas pessoas que têm uma ingestão de alimentos aí, com ovos crus, né? A ingestão aí de ovos crus, né? Ela é uma causa de deficiência de biotina. O ovo, ele tem uma proteína que é chamada de avidino, e essa proteína, ela é uma proteína, assim, bastante resistente à desnaturação, né? E se a pessoa ingerir aí o ovo cru, essa avidina tem um resíduo de lisina que liga a biotina e impede a absorção da biotina. Então, quem tem hábito aí de ingestão de ovos crus ou mal cozidos vai tender a ter deficiência de biotina com acidose propiônica, né? E, além disso, olha só, a pessoa, ela, né, com essa deficiência de biotina, ela pode apresentar também após uma antibiótico terapia extensiva. Isso é especialmente comum aí no início da vida, em crianças aí, né, recém-nascidas, né, em que a criança ela tem uma infecção, aí passa por um tratamento com antibiótico aí mais demorado, né, e ela pode ter, então, essa acidose aí de natureza propiônica. Tá? Então, essa acidose propiônica, ela tem as situações aí, né? Então, ingestão de ovos crus, né? A antibiótico terapia extensiva, especialmente aí no início da vida, vão ser causas aí de acidose de natureza propiônica, né? De tal forma que existe sim aí, viu, né? Deficiência de biotina, mesmo que ela seja produzida aí por bactérias da nossa flora intestinal. Outro tipo de situação patometabológica que a gente tem aqui é a acidose metilmalônica, né? Então, essa acidose metilmalônica, né, pode ocorrer aí por problema de natureza hereditária, né? Deficiência daquela enzima racemase, né, que eu mostrei para vocês, né? Aí o indivíduo vai aumentar a taxa de ácido metilmalônico, né? E o ácido metilmalônico gera acidose metilmalônica, né? Esse ácido metilmalônico pode reagir com oxalacetato e forma metilcitrato, que inibe a citrato sintase do ciclo do ácido cítrico, né? Então, o ciclo do ácido cítrico também é inibido, né? Então, esse tipo de situação, olha só, de origem geneticamente determinada, não vai responder a tratamento aí com biotina, né? Então, se você diminuir as fontes de propionato, ácidos graxos ímpares, outras fontes aí de propionato que eu mostrei para vocês, o fitol, né, o propionato dos produtos de panificação, né? Então, isso representa uma abordagem terapêutica aí para tratamento aí da pessoa aí nesse tipo de situação. Além disso, tem defeito hereditário aí também da mutase, em que a pessoa vai ter aí também a acidose metilmalônica, mesma inibição do ciclo do ácido cítrico por citrato, né? E isso pode ser tratado aí também pela diminuição da alimentação das fontes aí de ácido propiônico. Essas duas situações de acidose metilmalônica são mais raras, mas existe uma situação de acidose metilmalônica muito comum na população, né? Que está associada a uma deficiência de vitamina B12, uma deficiência de cobalamina. Né? Veganos estritos, aí, vegetarianos estritos, aí, veganos, né? E eles vão tender a ter essa deficiência de cobalamina.
eles vão receber normalmente aí, né, aconselhamentos médicos nutricionais para fazer a suplementação de vitamina B12. Porque se não fizerem, né, uma das coisas que eles podem ter é a acidose metilmalônica, a inibição do ciclo do ácido cítrico por metilcitrato, né? E, além disso, outros problemas, né? A gente vai ver aí que a vitamina B12, ela, juntamente aí com o ácido fólico, ela tem uma vinculação com a produção de nucleotídeos, né? E uma deficiência de vitamina B12 vai prejudicar a biossíntese de nucleotídeos, que vai dificultar a divisão celular, particularmente de células que têm uma divisão mais rápida, né? Como os precursores dos eritrócitos maduros, aí, né? No processo aí de eritropoiese, né? De tal forma que a pessoa tem uma liberação na circulação sanguínea de precursores, né, de reticulócitos, aí, com volume maior aí desses eritrócitos, no quadro que é chamado aí de anemia macrocítica ou macrocitose, que pode ser detectado pelo VCM, no exame de sangue, hein, o VCM vai tender a estar aumentado, normalmente tem uma vinculação também com a elevação do RDW, né, aquela variabilidade aí de volumes. A gente vai ver que isso tem outros acometimentos também, tá? A cobalamina, junto com o ácido fólico, tem uma importância grande aí no metabolismo de neurotransmissores, né? E há uma vinculação também com processos depressivos e processos demenciais, né? E até com tendência a pessoa de ter paralisia aí, né? De movimentos por causa de vinculações a esses processos aí, de bloqueio da produção aí desses neurotransmissores aí, né? Então, eu vou voltar a falar aí desse tipo de questão posteriormente, né? Porque, inclusive, isso tem ligação com a elevação de um metabólito aí que é chamado de homocisteína. Tem uma vinculação com hiperhomocisteinemia. Isso é bastante importante. Se a acidose metilmalônica ela ocorrer aí por esse tipo de razão, né? Então, o tratamento aí com a cianocobalamina, com a vitamina B12, vai resolver o problema. Inclusive, assim, se a pessoa tem acidose metilmalônica, a recomendação é que se faça o tratamento com a cobalamina. Fazendo o tratamento com a cobalamina, se resolveu, é porque era deficiência de cobalamina. Se não resolveu, é porque eram problemas hereditários aí, né? Então, tratáveis nutricionalmente aí, através das outras abordagens que eu mostrei para vocês anteriormente aí. Então, assim, essa história do ácido graxo ímpar, bastante importante. Aqui algumas referências aí, né, que usei para compilar as informações aí que eu utilizei aí nessa parte aí que eu fiz para vocês, tá? Logo em seguida, né, nós temos aí o metabolismo dos corpos cetônicos. A beta-oxidação, ela está atrelada a esse metabolismo aí dos corpos cetônicos. O Bruno Marques Amaral tinha feito um comentário ali, esse veja bem ali, né? Assim, eu não sei, assim, alguma coisa que você gostaria que eu mostrasse aí novamente, aí, né? Ou é alguma informação aí de natureza mais sutil aí, hein? Não está parecendo que é mais sutil aí, né? Não uma demanda específica nesse sentido. Eu vou entender assim. Mas se vocês quiserem fazer mais alguma outra pergunta, aí, fiquem à vontade aí, nesse sentido. Mas, então, a beta-oxidação ela tem uma ligação aí, né, com esse nosso metabolismo de corpos cetônicos, né? E o que são esses corpos cetônicos? Os corpos cetônicos, olha só, esse termo, corpo cetônico, é um nome que se dá coletivamente a essas três espécies aqui: acetona, acetoacetato e beta-hidroxibutirato. Né? Então, inclusive a acetona, aí, né, que é usado aí como solvente aí para remover tintura, né? Então, a acetona ela é produzida no nosso organismo aí no processo da cetogênese, né?
junto aí com o acetoacetato, esse beta-hidroxibutirato, né? Essas espécies, olha só, alguns autores vão falar que são espécies ácidas, nem todas elas, olha só, o acetoacetato e o beta-hidroxibutirato. Assim, não o acetoacetato e o beta-hidroxibutirato em si, senão eu vou incorrer no mesmo erro lá do lactato. Né? Acontece que o que a gente produz é ácido acetoacético, que vai liberar um próton, e é isso que é responsável pela acidez. É ácido beta-hidroxibutírico que libera um próton, e isso é associado com acidez. Então, nós vamos ter acetoacetato, mais próton, beta-hidroxibutirato, mais próton. Então, essas espécies, elas vão ser responsáveis aí por geração de acidose se a cetogênese foi exacerbada e a cetólise, ela não aumentar aí de maneira correspondente. Tá? E a gente tem também aí a acetona, que é um corpo cetônico que não tem propriedade de natureza ácido-básica. Né? O processo de metabolização aí de corpo cetônico compreende a cetogênese, que é a biossíntese aí dos corpos cetônicos, né? Então, como a gente já viu anteriormente, a cetogênese ocorre no fígado, tá? Lá nas mitocôndrias dos hepatócitos, lá, e que nós vamos ter essa ocorrência da cetogênese. E ela é muito importante, olha só, porque esses corpos cetônicos, eles são a forma de cooperação do fígado com os tecidos extrahepáticos. Então, o fígado, ele vai exportar energia sob a forma de corpos cetônicos e outros tecidos, né, como tecido muscular, pode usar essa energia dos corpos cetônicos. Para o fígado, esse processo ocorre porque significa também uma forma de reciclagem de CoA-SH. Então, nós vamos ter aí o fígado reciclando CoA-SH. Né? Então, numa situação, olha só, em que a gliconeogênese ela é necessária, né? Para fazer a gliconeogênese, porque a glicemia baixou, né? A beta-oxidação no fígado tem que ser exacerbada. Né? E essa beta-oxidação, então, vai poder gerar energia para permitir a gliconeogênese. Só que na situação de gliconeogênese ativa, eu estou tendo fuga de intermediários do ciclo do ácido cítrico para a gliconeogênese. E eu não estou tendo, então, a reciclagem de CoA-SH. Tá? Exatamente porque o nosso ciclo do ácido cítrico, ele tem que andar para trás. Tá? Ele não vai funcionar como uma via geradora de energia. Sob o aspecto da geração de energia, para o hepatócito, para o fígado, isso não é problemático. Por que não é problemático? Porque a beta-oxidação, ela funciona nessa circunstância como uma via oxidativa direta. Ela produz FADH2, NADH mais H+, que pode ser, então, utilizado aí facilmente como fonte de energia pela cadeia de transporte de elétrons. Só que a gente tem um pequeno problema aqui. Se o ciclo do ácido cítrico tivesse ativo, a reação da citratossintase seria a instância regeneradora de CoA-SH. Como isso não está tendendo a ocorrer, eu preciso de ter outras formas de reciclagem do CoA-SH. E isso é dado aí pela cetogênese, pela colesterologênese, mais pela cetogênese do que pela colesterologênese. Tá? É exatamente por isso que o jejum, né, que exacerba a gliconeogênese e a beta-oxidação hepática, ele exacerba em resposta a cetogênese e a colesterologênese. Né? Então, isso pela necessidade de reciclagem do CoA-SH para que a beta-oxidação continue a gerar a energia necessária para a ocorrência das reações da gliconeogênese. Muito interessante, muito importante isso aí. Tá? A gente vai ver até o significado disso aqui na determinação do quadro de cetoacidose diabética. Depois, a gente lidando aí, né, com diabetes, aí, que envolve alterações aí de todo o metabolismo,
a gente vai ver essas situações aí, tá? Como é que é a via metabólica da cetogênese? Começa assim, ó, 2 moléculas de acetil-CoA formam o acetoacetil-CoA, num processo em que tem a saída de CoA-SH. Aí essas 2 moléculas, isso por ação da tiolase, que é a mesma quarta enzima das reações da beta-oxidação, tá? Forma acetoacetil-CoA, e esse acetoacetil-CoA vai formar aqui esse beta-hidroxi, beta-metilglutaryl-CoA. Então, pela junção de mais um acetil-CoA. Então, entra esse outro acetila, proveniente de acetil-CoA, e a gente tem a formação desse beta-hidroxi, beta-metilglutaryl-CoA, por ação da enzima beta-hidroxi, beta-metilglutaryl-CoA sintase, né? Então, inclusive, essa via aqui da cetogênese, ela é compartilhada até aqui também pela colesterologênese, né? Aí esse beta-hidroxi, beta-metilglutaryl-CoA, né, vai sofrer uma reação de remoção desse grupamento acetil. A enzima beta-hidroxi, beta-metilglutaryl-CoA liase quebra esta ligação, sai o acetila e eu vou ficar aqui com acetoacetato. Aí esse acetoacetato, produzido no hepatócito, numa situação que ele está fazendo muita beta-oxidação, ou seja, tem muito NADH mais H+, isso vai estimular a ação da enzima beta-hidroxibutirato desidrogenase, que vai produzir o beta-hidroxibutirato. Isso é a razão pela qual, dos corpos cetônicos, aquele que é produzido e vai deixar o fígado em concentração maior é esse beta-hidroxibutirato, seguido pelo acetoacetato. Né? Esse acetoacetato, olha só, né? Também pode ser alvo da enzima que descarboxila essa ligação, né? Produzindo acetona. Né? Então, normalmente isso não vai tender a ocorrer em escala maior aí no fígado, eu vou ter a saída dessas espécies, mas na própria circulação sanguínea, na medida em que esse acetoacetato não seja usado como fonte de energia e ele se acumula na circulação sanguínea, até sem uma catálise enzimática específica, eu posso ter a descarboxilação com a formação da acetona. E a pessoa vai apresentando, então, a halitose cetônica, né, que vai ocorrer quando ela está aí numa situação de jejum prolongado. Esses corpos cetônicos, eles vão ser usados no processo da cetólise. Então, a cetólise é a via de utilização dos corpos cetônicos, que vão ocorrer em tecidos extrahepáticos, especialmente, particularmente, tecido muscular, né? Esquelético em mais larga escala, né? Isso para geração de energia, é a importância aí desse processo de natureza metabólica. A via metabólica, olha só, muito simples. O beta-hidroxibutirato vai ser convertido em acetoacetato. Então, isso pela beta-hidroxibutirato desidrogenase, que demanda nada de forma NADH mais H+. Então, eu já começo a ter lucro energético aqui. Formou o acetoacetato, ou o acetoacetato, que veio da circulação sanguínea, sob a forma de acetoacetato mesmo, vai gerar o acetoacetil-CoA. Numa reação, olha só, que envolve uma transferase que, em vez de usar o CoA-SH proveniente do meio livre, vai fazer a utilização de CoA-SH proveniente do succinil-CoA. Então, esse succinil-CoA é convertido em succinato, liberando, então, esse CoA-SH. Então, são 9h39, né? Vocês têm outra aula depois aí, né? Ou não? Não tem outra aula? Alguém poderia me responder? Tem a tutoria, né? Então, assim, eu vou ficando por aqui, embora essa discussão seja curta, né? Então, inclusive o seguinte, vocês vão abrir aí uma situação, problema, em que isso que eu estou falando aqui vai estar na pauta do dia lá, essa história de
metabolismo de lipídio, hein, viu? Então, vocês vão ter que aprofundar